Que eu passei para vocês é o e-mail pelo qual eu recebi esse material. Agora, eu pus também o nome da fundação, vocês viram? Entrem no site e vejam, busquem pelo endereço, porque como era uma coisa bastante antiga, eu quero acreditar que eles ainda estão disponibilizando, entendeu? Eles dão outros pastores. Como? Eles dão outros livros além desse? Além desse, é uma coleção de livros puritanos. Em português? Não, todos em castelhano. Mas eu vi, dá para entender. Dá? É que, claro, é um castelhano bem raiz, né? Olha aqui, ó, é Fundação Editorial de Literatura Reformada. FELIRE é a abreviação. Aí, ela foi impressa lá em Barcelona, na Espanha. Então, qualquer coisa, eu tenho também aqui outro endereço, vocês procurem, mandem o endereço de vocês direitinho do CEP, sabe, Brasil e tal, né, que eles recebem do mundo todo. E aí eles enviam, demora alguns meses, mas chegou uns 10 livros. Mas o mais importante é esse instituto, né? Chegou esses 2 e mais uns 6, livros pequenos, né, mas livros bons. Tudo em espanhol, mas livros assim, de vários autores. Está tudo em castelhano. Mas assim, ao mesmo tempo, irmã, qual é a vantagem? As Institutas é um livro muito caro. Então, como é uma doação, dá para ver que é um trabalho que eles fazem para divulgar a literatura reformada, para divulgar o material. Por outro lado, eles vão ter também, no meio desses livros, eles vão ter um livro que é uma crítica ao movimento pentecostal, porque eles são históricos, né? Então assim, é aquilo, é você... Posso dizer? É nessa hora que a gente se surpreende. Muitas vezes é a nossa crítica, só que a nossa crítica, a gente faz a crítica e aceita algumas coisas, porque como acreditamos no batismo com o Espírito Santo e nos dons como no dia de hoje, a gente faz a mesma crítica, só que com uma abordagem diferente. A gente ainda diz, não, eu acredito que existem os verdadeiros dons, eu já fui alvo disso, etc e tal. Mas pensem como histórico, que sofreu muito, entendeu? Certamente. Não, olha, a gente come na cozinha tradicional, ponto. E é magnífico. Irmãos, Depois corta no prato. corta no prato. A gente come na cozinha tradicional. Teologia, ela tem essa abordagem. Opa, né? Vamos lá, gente. Agora, prosseguindo o nosso material aqui, o poder da igreja e o poder do Estado a gente já fez. Agora, a disciplina da igreja, propósito da disciplina da igreja. O que vocês acharam do material do autor? Deixa eu fazer uma defesa aqui. Eu fiz várias críticas. O livro é muito bom, né? Do M. Gruden. Por outro lado, nenhum livro de teologia sistemática é completo. É óbvio. Então eu fiz a crítica aqui porque eu achei que nesse ponto ele poderia ter trabalhado mais, mas é aquilo, se amanhã qualquer um de nós formos escrever, a gente não dá para escrever e agradar todo mundo. É por isso que a gente tem que usar muitos materiais e fazer várias leituras. De repente, esse ponto nós achamos fraco no livro. E aí, vamos para outros autores. Simples assim. Né? Erison, Bekoff, né? Vamos para vários outros pastores e autores, tá bom? Por outro lado, eu faço essa defesa porque não tem essa questão do autor ser completo. Não existe isso, tá? Teologia sistemática de Kaiser Júnior. Eu não lembro agora. Eu achei um PDF, mas eu não sei se é. Então, tem bons materiais, irmãos. Olha. A maioria desses escritores sistemáticos são tradicionais. A maioria. Tem algum pentecostal que a gente possa... Tem teologia sistemática da CPAD. Gente, a Assembleia de Deus, os teólogos assembleanos são muito bons. Muito bons.
Não gosta muito? Ah, eu gosto. Revista. Não, mas isso que eu digo, por isso tem que, é como falar assim, você usou uma revista, mas os teólogos da Assembleia de Deus americanos são muito bons. Para você ter uma ideia, a CPAD está fazendo um excelente trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na matéria de teologia pastoral, quando eu ministro, eu uso um livro da CPAD. É fantástico, fantástico. Teologia pastoral do Macaco. E ele é, fantástico. Então, assim, tem muita coisa boa na Assembleia de Deus, principalmente norte-americana, e agora já está tendo autores brasileiros também. Então, assim, é fazer uma seleção, né? Entendeu? Mas tem sim, mas não é tanto, entendeu? Falar que tem muito, não é. Hoje, a teologia brasileira, você tem que levar em consideração uma única coisa. A teologia brasileira, ela tem 100 anos. Aí você fala assim, não é muito tempo. Não é muito tempo, ela é nova. Ela tem 100 anos como história. Igrejas históricas e igrejas pentecostais, vamos dizer assim, tem um pouco mais de 100. Mas, então, vamos dizer assim, ela tem 50 anos de pensadores nossos. Porque primeiro você ganha um povo, você doutrina com o material que você tem, no caso dos americanos, a gente é fruto, a grande maioria nossa, dos americanos. Então, nós fomos doutrinados na teologia americana, inglesa, puritana. E aí o que acontece? A partir de então você começa a formar a teologia. Então hoje, por exemplo, eu diria, nos últimos 20 anos para cá, nosso material de teologia está sendo bem significativo. Temos autores. Hoje a gente pode dizer que o Brasil, falando aqui igrejas sérias, tá? Esquece agora igrejas neopentecostais que não tem Bíblia, né? Então o que acontece? Hoje a gente tem teólogos brasileiros de peso, que podem argumentar com os teólogos americanos, ingleses, etc. Entendeu? De uma forma assim muito significativa. É claro que mesmo assim a gente comeu na cozinha tradicional, isso é fato, né? Então assim, só dando uma explicação, tá? Voltando aqui para o propósito da disciplina eclesiástica. Vocês gostaram? O que vocês querem comentar? Eu gostei, mas ele foi muito feliz em tudo que ele falou, pastor, mas eu vi assim como é difícil para a gente hoje em dia nas nossas igrejas você colocar isso que ele fala em prática, né? Por quê? Aí agora vem a segunda parte que a gente... Por quê? Mas vamos... Por quê? Dá uma síntese. Por que é difícil? Então, eu acho que é difícil porque hoje em dia as pessoas, os nossos líderes, eu vou falar os nossos líderes incluindo, porque lá também eu sou pela graça, assim. Eu acho que às vezes acontece um pouco mesmo de covardia, de não colocar esse poder da igreja em prática, isso acontece, tá? Às vezes pode ser o medo de você, de repente, acontece muito assim, você disciplina uma pessoa e essa disciplina acaba não surtindo o efeito que você espera. Então você pensa assim, eu não vou disciplinar porque vou tirar da igreja de vez. Seria uma disciplina errada também, que a igreja aplica? Então, eu pensei nisso, será que a disciplina que ele cita aí é a disciplina que a gente está acostumado? Porque, não sei. Então, e aqui fica uma observação. O que é disciplina de fato? Porque a gente tem a ideia hoje em dia que disciplina é banco. A primeira coisa que vem na mente é assim, não tem disciplina, está no banco. É isso que a gente tem a ideia. Não sei, depois que eu li... O autor, ele trabalha pontuando com bastante critério, eu achei bom. Eu fiquei pensando assim, será que a forma de disciplina que a gente executa hoje é a mais correta? Eu não sei. Então, fala, Freire. Vários pontos assim. Primeiro, do meu ponto de vista, a nossa disciplina social brasileira, ela já é deturbada, conceito geral. Então a gente não tem uma visão clara de disciplina na sociedade assim. E aí, vindo para a Bíblia, o que a gente faz? Por essa nossa cultura ser assim, ou na igreja não se
pratica do homem, mas do modo que ele pôs a disciplina aqui, a visão da palavra, que a disciplina tem que passar pela palavra para depois ser aplicada, na igreja está em falta mesmo. Então, por isso que eu fiz questão de gastar tanto tempo nesse ponto. A disciplina na igreja, a gente precisa de trabalhar mais essa questão. Vocês, como seminaristas, precisam trabalhar mais isso, nas classes de escola bíblica, comentando mais, dando material para a liderança, porque ela é fundamental. Pode ver que ela está dentro do poder da igreja. Pode ver que Jesus atribui até aquela questão de ligar e desligar também ali. Quer dizer, então ela é de uma relevância muito grande. Mas eu concordo. Nosso contexto, ele é desfigurado. A gente não sabe o que é ter disciplina. E na igreja, a gente não sabe aplicar uma disciplina. Ou quando aplica, aplica de forma errada. Não aplica da forma bíblica. É uma disciplina punitiva. E nunca uma disciplina corretiva. Pode ver que geralmente, até mesmo entre os colegiados, eu diria, de pastores, eles preferem omitir certas decisões e como alguns colegas costumam dizer, faz a toque de caixa muitas coisas, porque é mais fácil fazer a toque de caixa do que ter um enfrentamento. Só que essa fuga, ela é prejudicial a quem? A igreja. É prejudicial à denominação, é prejudicial a cada um de nós, porque é uma coisa que a gente não pode fugir. Ou seja, não temos outra coisa a não fazer, a não ser enfrentar. Mas a gente tem que enfrentar de que forma? O espírito cristão. É corretivo, não é punitivo. Mas é corretivo sério. Porque até isso é o problema. Muitas vezes a gente quer corrigir e fala para o irmão, você está com problema aí, né? Então você tem que sair do louvor, e o irmão que é pregador, você tem que deixar o púlpito, porque o irmão está com problema. Ele tem medo de ofender, né? Porque se ofender, a gente pode receber uma ação judicial, né? Com coisa que o irmão vai processar, ou senão ele vai embora da igreja. Quer dizer, e aí a gente fala que ele está com um problema, e a gente põe nomes em que a Bíblia não dá nome. Problema é problema, pecado é pecado. A gente parece que tem. Então as pessoas estão com medo disso. Aí fazem as coisas de qualquer jeito e chega a um ponto de virar um caos. E aí, como eu disse, se omitem achando que vão resolver, e piora, porque quando a gente não exerce a disciplina, a gente está permitindo com que um câncer cresça. E a disciplina é a arte de curar o enfermo e de sarar o corpo. Ou seja, tem que ser sarado o corpo, mas não é ser extirpado o corpo. Então, assim, o autor, nesse ponto, ele realmente colocou com bastante propriedade. Eu gostei, né? O propósito da disciplina, né? Ainda nisso, eu estou transformando em meio que teologia pastoral, sei lá, essa matéria. Não, a disciplina faz parte, né? Assim, eu vou contar uma experiência pessoal, assim. Por muito tempo, assim, lá no Espírito, a gente não disciplinou ninguém, por bastante tempo, assim. E aconteceu comigo, quando eu cheguei ao ponto de precisar disciplinar uma pessoa, a pessoa era meu amigo até e tal, tudo mais. E aí, no dia que eu disciplinei esse cara, a primeira coisa que aconteceu, eu perdi a amizade dele, pro resto da vida. Pro resto da vida não, porque eu espero que ele mostre ser meu amigo. Sim. A primeira coisa que aconteceu, ele deixou de ter comunhão comigo e tal. E o que o pastor falou foi verdade, porque o que aconteceu foi que na intenção de disciplinar e de tentar ajudar ele e tratar dele, eu arrumei um problema, porque como não era uma cultura da nossa igreja assim, essa questão da disciplina, muitas pessoas que não sabiam nem o que estavam acontecendo passaram a me criticar. Tipo, como se eu estivesse jogando o cara para fora da igreja, porque de fato o cara foi para fora da igreja. Passou um pouco de tempo, veio à tona as coisas que eu não estava fazendo. Aí as mesmas pessoas que haviam me criticado falaram, ele fez o que tinha que ser feito. Você vê o grau de maturidade desse irmão, né? É isso que eu queria Então, dizer. você vê, são graus de maturidade muito grandes. Por isso que a igreja, por isso que aqui quando a gente vai falar um pouco de disciplina agora para voltar para o poder. As pessoas precisam serem ministradas sobre isso.
A igreja precisa de aprender sobre isso, mas aprender biblicamente, gastar tempo sobre isso, porque isso não é um assunto a ser tratado da forma pejorativa, porque a gente aprende uma disciplina punitiva, ou seja, eu estou nervoso com o Fabiano, então eu vou dar o jeito de pegar ele numa situação para prejudicar ele e pôr em disciplina. Quer dizer, isso daí é mais arapuca, ou seja, totalmente anti, mas isso acontece. Então a gente tem um padrão de disciplina errado, distorcido, e a gente não age no espírito cristão. Por isso que precisa ser restaurado, entendeu? Mas vamos pontuar aqui. Alguém queria falar mais alguma coisa para a gente ir rapidinho? Mais uma coisa rápida, tá? Porque senão eu vou ter que te lembrar do que a Cida fala para o Reinaldo. Tá bom, É a última desse ponto. Pastor, a pessoa que é disciplinada na igreja, ela fica estigmatizada? Então, aí é onde entra o grau de maturidade da igreja, do líder e de quem é disciplinado. Eu conheço igrejas que a pessoa que é disciplinada ela é tratada muito bem, porque a igreja é madura nesse ponto, a igreja já foi trabalhada, já foi doutrinada nesse ponto, porque nessa igreja que eu conheço a disciplina ela é corretiva, não é punitiva, simples assim. Então o pastor já ensina, já tira os tabus, quebra os paradigmas e diz: se alguém está em disciplina, olhe com os bons olhos, porque o irmão está precisando ser sarado. E está submetendo, que é melhor ainda. E aí a igreja já vai sendo educada nesse padrão ao ponto que está em disciplina, ninguém fica olhando com estigma, porque ele também não se sente estigmatizado. E se alguém por acaso o ofender, essa própria pessoa tem total liberdade de falar para o pastor, e o pastor vai chamar a atenção de quem praticou tal ato. Quer dizer, é uma igreja onde tem caminhado de uma forma saudável nessa doutrina, ao que resume-se que as pessoas acabam entendendo a disciplina bíblica, passam docemente pela correção, não fazem uma correção punitiva, fazem uma correção realmente de ajuda, de amparo e de socorro. Quer dizer, você entendeu, Rafa? Por isso que a gente precisa de ensinar. Vai ser legal os pontos que eu trabalhei ali que eu quero passar para vocês, tá bom? Fala rapidinho, fala, Xavier. Pastor, por exemplo, por exemplo, a questão do músico, né? Tirando muito visto ali em cima, né? Então, a igreja não vai perceber. Claro, como um pastor, como um professor. E, por exemplo, na questão de um ministro aqui, é necessário o pastor falar: olha, igreja, tal irmão está. Então, você vê, são práticas de cada pastor. Pensa assim, Fabiano, a igreja precisa tomar menção desses fatos na sua totalidade, como todas as pessoas. O autor ele vai trabalhar, fazendo até um finalzinho do capítulo, dizendo que as disciplinas seriam para os ministros e não para os leigos, não é isso? Eu discordo desse ponto do autor. Por quê? Porque a gente vê que Paulo excomunga, em outras palavras, ou seja, exclui um membro da igreja de Corinto. Logo, a exclusão como a disciplina é para todos. Agora, ao que muito lhe foi dado, muito será cobrado. É notório que, assim como uma pessoa que recebeu muita autoridade, a igreja também tem que trazer mais visibilidade. E um membro comum, menos visibilidade, é normal. Então, agora, não há necessidade da exposição. Quer ver outro exemplo para resolver essa questão? O irmão que dá um dízimo maior, ele precisa ser valorizado mais do que uma doméstica que dá um dízimo menor? Para Deus, os dois são dízimos. E daí que um é milionário e o outro é uma assalariada ou uma aposentada? O dízimo das duas ou dos dois foi bem recebido por Deus da mesma forma. Agora, quem faz essa menção de distinção é o homem. Isso está errado. Isso não pode ser feito, entendeu? Agora, com relação à disciplina, se é um pastor, se é um músico e se é uma igreja madura, o pastor vai trabalhar isso com muita clareza. Se ele achar por bem de dar uma resposta à igreja, aprendam isso, irmãos. Isso daqui é uma máxima de liderança. A transparência sempre vai ser o seu melhor parceiro.
Nunca tenham medo de ser transparentes. Porque no momento que você não é transparente, você dá margem ao diálogo de corredor. E no momento em que você realmente resolve o abacaxi sendo transparente, você cala a boca de quem fala demais. Simples assim. A transparência sempre vai ser o seu melhor aliado. Agora é óbvio, você não vai fazer transparências de confissões de gabinete pastoral, por exemplo. O que acontece no gabinete pastoral, vocês vão aprender em psicologia pastoral. Morre-se ali. Muitas vezes a pessoa está passando um problema, um pecado, uma fraqueza, e vai para a disciplina. A igreja basta saber que tem disciplina. É um líder de expressão, tá bom. E aí onde entra uma educação à igreja, dizendo: você quer saber o que acontece com o irmão? Então venha ser pastor comigo. Chama a responsabilidade, entendeu? Agora, se você quer saber para ficar falando mal, então modere a sua língua e cuidado, porque o pecado da difamação é tão grande quanto o pecado de adultério. Ou seja, você já corta também, mostrando que é nobre a disciplina. É nobre quem se inclui pela disciplina, porque a pessoa tem que ser muito humilde e ensinável. E quando o pastor, então, ele tira esses estigmas de religiosidade aparente, gente, essa questão da disciplina, ela acaba sendo um caroço de umbu, porque nós gostamos muito da nossa autorreligiosidade. E aí a gente fica fazendo essa variação entre os que estão em disciplina e pecadores e os que não estão, que são sacrossantos, entendeu? Isso é diabólico, entendeu? Essa justiça pronta. Irmãos, não há justiça pronta. Se não é Deus nos sustentando, a gente não estaria nem aqui. Então, quando a gente ensina a Bíblia pura e mostra que é dever mesmo do cristão caminhar na retidão, mas se ora ao justo escorregar, o Senhor o levanta. E no momento em que a gente ensina que o justo muitas vezes escorrega, e você pode ser o próximo justo que escorrega, e você cria essa igreja de franqueza, de honestidade, você tira, ou pelo menos minimiza, essa alta religiosidade barata e diabólica, que é uma praga. E nós, como herança católica, a gente gosta muito disso, do título. E agora, como neopentecostais, no nosso meio que expansão, aí ficou um negócio muito mais aflorado, que a gente tem que ser super crente. Isso é diabólico, entendeu? O único super é Jesus e ponto final. Até Paulo se considerava o pior dos apóstolos, o menor dos santos, o menor de todas as pessoas. Paulo, por que ele tinha essa humildade? Porque ele sabia que ele, se não fosse a graça de Deus sobre ele, ele não era nada. E o que nos faz estar de pé é a graça de Deus. Óbvio que é a nossa dedicação, mas é a graça de Deus, não é mérito nosso, é o poder de Deus. Então, quando a gente dá um mérito a quem tem mérito, e a gente sai do mérito, a nossa autorreligiosidade, ela fica, eu diria, da forma correta. Nos tornamos apenas cristãos, com os nossos ministérios e os nossos dons. E aí a gente começa a caminhar de uma forma mais humana, até na disciplina, entendeu? Por isso que a disciplina se torna esse objeto de ataque, e não de cura. E por isso que a igreja precisa tratar disso com muita clareza. E o pastor, tendo essa clareza e ensinando essa nobreza da disciplina, a igreja já não vê com os olhos ruins, vê de uma forma doce, vê de uma forma corretiva e não punitiva, vê de uma forma onde a pessoa que está em disciplina merece o nosso afago, merece a nossa oração e a nossa ajuda. Eu ouvi certa ocasião uma frase de um pastor que dizia o seguinte: nós evangélicos somos os únicos que matamos os nossos próprios soldados. Pastor fulano de tal pecou, bem que eu sabia, eu bem que desconfiava que aqueles olhos lá eram maldosos, que aquela mão gostava de dinheiro e não de Bíblia. Nós matamos os nossos próprios soldados, gente. Isso é diabólico. O pastor caiu, bom, a gente tem que ter compaixão, que é o ministro que se arrastou. O missionário pecou, o músico se envaideceu. A gente tem que ter essa compaixão. Agora, ele caiu e não está arrependido, aí onde entra a disciplina, onde entra a exclusão, aí outra história. Você está entendendo? A gente tem que saber que a gente milita no mesmo time, indiferente da denominação, indiferente da placa, nós militamos para a glória de Jesus, ponto. Somos parte da igreja de Jesus, ponto. Temos uma tarefa a cumprir, ponto. E não podemos nos alegrar. Mas no meio pastoral há essa disputa. O fulano caiu, peguei os rebanhos dele, porque afinal de contas eu não sou um pastor, eu sou um empreendedor da fé. E onde tem sido desfigurado. Hoje o pastorado,
ele infelizmente tem sido invadido por profissionais da fé. Irmão, isso é terrível. Pastorado é chamado, é dom, não é aptidão humana. O Adilene falou isso aí, ele se diz um profissional da fé, mas ele usa esse termo para falar que o que ele faz na igreja ele faz bem feito, como se fosse de uma forma profissional. Mas assim, ele está usando não nessa defesa que eu acabo de denunciar. Ele usa no sentido assim, vamos fazer o melhor que a gente puder para a igreja, porque Deus merece. Está certíssimo, é excelência, né? Entre os japoneses há um sistema de avaliação muito lindo em liderança corporativa chamado sistema Kaizen. O que é o sistema Kaizen? Kaizen é aperfeiçoamento constante, contínuo, sempre. Isso é utilizado nas grandes empresas. Toyota, Honda. Não, 5S, não é aquele 5S. Eu não recordo quantos S tem, mas assim. 5S. Mas o sistema Kaizen é aperfeiçoamento contínuo, constante e sempre em busca de um aperfeiçoamento. Chegamos no top dos motores. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Eles estão pensando agora como melhorar uma coisa que já é magnífica. Ou seja, um aperfeiçoamento que nunca para. Ora, se numa empresa corporativa pode usar o Kaizen, quanto mais na igreja de Jesus. É excelência. Então, nesse aspecto, a gente tem que ser muito excelente. E eu diria que tudo na minha defesa. Penso, todas as excelências que existem no mundo deveriam, o laboratório deveria ser a igreja. A igreja deveria ser um modelo para tudo, na ciência, na educação, na maneira de fazer vida social, na maneira de fazer escola, ou seja, saúde, segurança, porque nós temos a mente de Cristo e nós temos o Espírito Santo. Ou, em outras palavras, a igreja deveria ser essa matriz da sociedade, transformadora, tão abundante, onde o mundo deveria parar e falar: eu quero aprender como se faz algo excelente, como vocês fazem de excelente. Mas muitas vezes a gente limita a igreja só ao espiritual e não busca um aperfeiçoamento racional, emotivo, afetivo, na área de empreendedorismo. É claro que a gente não pode ir para esse lado humano 100%, mas a gente pode sim aperfeiçoar a nossa vida, a nossa igreja e a sociedade por meio da igreja. Afinal de contas, é por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Quem sabe saia daqui ou do nosso seminário os que vão fazer essa mudança. Pastor, eu queria dizer que Tolantzberg é um Deus divino. Como? Tolantzberg já aconteceu, é um Deus divino. Eu não tenho dúvida. Agora, em função, muitas vezes, da ignorância nossa como líder, de limitar a igreja e não querer dialogar com o mundo, com medo do mundo ou da sociedade, a gente acabou fazendo da igreja só um lugar de culto. Que é sim um lugar de culto, mas ela não é só um lugar de culto. Por isso que o poder da igreja é muito maior. A igreja sim é um lugar de culto e um lugar de transformação social, um lugar de mudança de cultura, um lugar de salvação de vidas, aonde isso deve ser uma bola de neve cada dia crescer mais. É o que eu acredito, pelo que a Bíblia diz. Agora, voltando aqui, gente, o propósito da disciplina eclesiástica: restauração e reconciliação do cristão que está se desviando, impedir que o pecado se espalhe atingindo outros, proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Essa parte me chamou a atenção, pastor. Qual? Esse ser, proteger a pureza, né? Eu não via por esse ângulo que o pecado não disciplinado, ou, enfim, o ignorar do pastorado presbitério da igreja poderia desonrar a Cristo, a figura de Cristo ali na igreja. Eu achei muito importante isso aqui. E às vezes a gente ignora por algum luxo ou para não provocar conflito, como o Rafa fez aqui. E na Bíblia até Jesus fala, né? Qualquer um que perder família, perder amigos, será recompensado tantas vezes ainda aqui nesta vida. Né? E é muito interessante essa parte. Muito interessante. E biblicamente a gente vê isso, né? Então o que mais? Vamos lá. Por causa de quais pecados a disciplina eclesiástica deve ser exercida? O autor vai mencionar aqui, vai dar uma abordagem, né? Como deve ser exercida a disciplina eclesiástica? E aí aqui a gente aprende que a disciplina eclesiástica, baseada no texto de Mateus,
ela deve sempre levar a ter maior zelo. Então, o líder vai à pessoa, se a pessoa não der ouvido, leva outras pessoas, e só então a igreja toma conhecimento do fato. Ou seja, há uma escalada de prioridade. Para quê? Para que a pessoa não seja constrangida de uma forma desnecessária, né? Então a gente vê que há uma hierarquia, né? Uma maneira, um método de fazermos a disciplina. Medidas disciplinares devem ser cada vez mais severas até que haja uma solução. O autor vai colocar isso. O que ele quer dizer é quando você chega para uma pessoa e a corrige, e de repente ela não dá ouvido, você leva então para a liderança, não dá ouvido, aí você leva para a igreja, até que seja resolvido. Mas uma coisa é fato, tem que ser resolvido. O texto ele faz essa denúncia, o problema tem que ser resolvido. E aqui surge uma pergunta, né? Por que a disciplina ela é tão importante na igreja? A gente viu algumas coisas aqui, mas o que Deus está querendo nos ensinar com a disciplina? Além de preservar o corpo, além de impedir com que o mal cresça, por meio de pecado que se espalhe, além de ajudar o irmão que está se desviando, o que Deus está querendo nos ensinar como igreja? Acredito assim que o zelo de Deus com a disciplina, com o zelo em si, para refletir a imagem dele na gente cada vez mais, sabe? Porque ele é Deus zeloso, ele é Deus perfeito, e na Bíblia, né, a perfeição fala de maturidade, né? Para o homem se tornar maduro, né? Então, vai amadurecendo, o homem vai se tornando mais disciplina, mais zelo, então ele vai se aproximando novamente daquilo que Deus criou e quis que ele fosse, na verdade. A igreja em si... Há um aperfeiçoamento. Da noiva, né? Porque a noiva tem que... Da igreja, vai entrar cada um no de estado nós. de perfeição. Mas sabe uma coisa que, por exemplo, quando a igreja não pratica a disciplina, olha que interessante, ela deixa de exercer uma coisa fundamental num processo de aperfeiçoamento. A gente sabe que nós nos convertemos e não somos perfeitos, estamos no caminho da perfeição, nos aperfeiçoando a cada dia, como diz Efésios, até a estatura do varão perfeito que é Jesus. Ou seja, é progressivo, constante para sempre. Olha que interessante. Mas quando a gente pratica a disciplina, guarda isso, toma nota disso, nós estamos tendo a oportunidade de crescer no nosso critério de justiça. Justiça. O nosso fiel da balança começa a ser muito mais pontuado em nós, em mim como pessoa e em nós como igreja. Ou seja, a justiça de Deus começa então a ser estabelecida entre nós. Você fala assim, tudo bem, pastor, mas por quê? Existe uma sociedade que cresça como sociedade justa sem justiça? Uma sociedade que realmente tenha normas, tenha valor, tenha disciplina, tenha até um progresso, sem ser efetiva na sua justiça, ela não tem como crescer, porque é a terra de ninguém, cada um vai fazer o que bem deseja. Agora, olha que interessante, na igreja a gente começa a exercitar a justiça, e a disciplina na igreja a gente começa a crescermos na habilidade de justiça. Para quê? Para a gente expandir o reino de Deus com justiça e com equidade. Agora, se nós falharmos na igreja, como que faremos justiça social? Impossível. Como que poderemos protestar contra o erro? Impossível. É por essa razão que a gente vê a importância e a relevância da igreja. Se a gente consegue ser justo dentro da igreja, a gente vai se aprumando na semelhança de Cristo. E quanto mais aprumado na semelhança de Cristo estamos exercendo entre nós, mais isso vai reluzindo no mundo lá fora.
através dos nossos atos, através da nossa vida, através daquilo que a gente for fazendo. Aí a gente vai construindo um mundo melhor. Agora, se a gente falha nisso, se a gente falha na justiça própria, como que a gente vai construir uma sociedade justa? Impossível? Impossível. Um dos pontos, né? É claro, os demais pontos citados também. Eu coloquei aqui sobre aquela questão, né, o objeto de ataque, que a igreja tem sido objeto de ataque. E o reino de Deus e o poder de Deus, ele é efetivo para transformar a nossa vida agora e futuramente. Ou seja, o poder de Deus, ele sempre vai ser efetivo. Pode ver, Deus, ele deseja o nosso senso de justiça. Até essa questão do amor de Deus na igreja, ela é deturpada. Pode ver. Você corrigiu, Rafa. Muitos devem ter falado que você agiu sem amor. As pessoas não enxergam que o amor e a justiça são irmãs. A justiça e o amor são irmãos. O amor sem justiça não é justiça, e a justiça sem amor não é amor. Por isso que a gente enxerga Deus no Antigo Testamento como Deus que manda matar, né? Porque a gente não consegue observar o amor da justiça. A gente não consegue, exatamente, lembrando das nossas aulas de missões. Então, fazendo essa ponte para o Novo Testamento, né? Agora, uma outra coisa interessante sobre essa questão do poder da igreja, poder transformador da igreja. No vídeo que o Fabiano passou para vocês lá do WhatsApp, que eu achei fantástico. O pastor ali, ele menciona, as portas do inferno não prevalecerão. Portas é objeto de defesa. Eu achei muito fantástico, me abriu várias janelas quando ele disse isso. O diabo com os demônios falando, peguem a porta e vamos atacar. Não, porta é para bater em retirada, né? Entrem nas portas para a gente se proteger. Em outras palavras, o inferno, ele só avança quando a igreja não avança. Então, na realidade, ele acaba ocupando o espaço que a igreja deixa. Mas no momento em que a igreja avança, as portas do inferno vão retrocedendo. O inferno, ele não tem esse poder contra a igreja de Jesus. Por isso que o poder de Deus é um poder presente, atuante e poderoso que denuncia o mal. Olha que interessante, quando nós nos santificamos ou quando nós estamos tendo uma tentação, a gente acha que o diabo já está capturando a gente. Na realidade, ele só está soando ou só está falando coisas que gostaria, por exemplo, de estar falando ou fazendo, mas na grande realidade, não? Beleza, não tem problema. Mas na grande realidade, no momento em que a gente se santifica, no momento que a gente se purifica, no momento que a gente diz não a uma tentação, no momento que a gente diz não a algo errado, na realidade é o inferno retrocedendo o tempo todo e a gente nem percebe. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Muitas vezes, eu estou sendo tentado, pastor, o diabo está me pegando. Fica tranquilo, que são só as vozes do inimigo querendo te destruir, que de fato destrói quando a gente não se posiciona. Mas na realidade, a gente resistindo a uma tentação, as portas do inferno já estão retrocedendo. A gente dando um espaço, dizendo um não a um pecado, na realidade a gente já está potencializando a nossa vida cristã. A gente está subindo mais um degrau e nem percebe que está subindo, mesmo chorando ali, diante daquela tentação. O fato de conseguirmos resistir já é um objeto de ataque contra as trevas, muitas vezes contra a nossa natureza caída, nossa natureza miserável, né? Atacamos quando praticamos toda a Escritura. Olha que interessante, quando a gente pratica toda a Escritura, a gente ataca o inferno, a gente ataca o ímpio, a gente ataca no sentido espiritual, ou seja, as portas do inferno vão retrocedendo, né? Quando a gente pratica o ID, a gente está fazendo com que o reino de Deus seja anunciado no coração do que está nas trevas. Mas quando a gente se santifica, a gente está fazendo com que a luz de Deus invada vidas que vivem em trevas. Ou seja, olha que coisa fantástica, fantástica. Ou seja, a gente vive, por isso que no início que eu falava do poder de Deus,
ele é uma coisa ativa, e o ligar e o desligar, no caso, a autoridade que é dada à igreja, ela é muito maior do que a gente imagina. Ela é muito mais ampla. Muitas vezes a igreja, né, é fechada nos seus guetos e diz assim: só estamos orando para se consagrar. Gente, a gente não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Só uma oração para se consagrar é um luzeiro que brilha no mundo espiritual. Só um culto de oração com 5 pessoas, nossa igreja está muito fraca, porque é só 5 pessoas orando, muitas vezes num culto de oração, deveríamos ter 30. É orações bíblicas, é orações intercessórias, são orações que chegam no céu. Meu irmão, é luz que dissipa as trevas, onde chegar a nossa oração. Não digo o som da voz que ecoa, mas a dimensão daquilo que a gente ora. Ou seja, a expansão do reino é feita por nós, através de coisas que a gente nem imagina. O que está acontecendo hoje aqui, formando vocês, na realidade, há uma expansão do reino de Deus na vida de vocês, no coração de vocês, onde vocês forem para o resto da vida. O inferno está batendo em retirada, porque a palavra de Deus está fazendo morada no coração dos irmãos, no meu coração. Toda vez que a gente lê a Bíblia, é o inferno batendo em retirada. E na realidade não é ele avançando contra a igreja avançando contra ele, é a gente avançando na nossa vida em direção a ele e dizendo: foge daqui. Pode se apropriar disso, viu, meu irmão? Isso daí é o que as Escrituras nos afirmam, né? Quando a gente, por exemplo, vive família, cuida da nossa família, a gente está dizendo para as trevas: porta do inferno que milita contra a família, bate em retirada. Quando a gente vive comunhão na igreja, relacionamentos saudáveis, uma vida de intimidade, de sinceridade, a gente está fechando as portas do inferno e eles estão batendo em retirada de uma forma magnífica diante de nós. Em outras palavras, todas as vezes que a gente vive a Bíblia, a gente está expandindo, a gente está fazendo com que as portas do inferno batam em retirada. Olha que coisa fantástica, dá vontade de ser mais crente de novo, dá vontade de aceitar Jesus de novo, né? É o governo de Deus sendo estabelecido, e a gente vai fazendo isso sem perceber, irmãos. O mais curioso é isso. Mas hoje eu quero acreditar que essa aula, ela está sendo uma iluminação no nosso coração, para que a gente possa, por meio da santidade, golpear o mal, por meio da justiça, golpear a injustiça, por meio da evangelização, salvar as pessoas, por meio da paz, resgatar aqueles que vivem em guerras, e assim por diante, né? Essa expansão do poder de Deus cresce e aumenta, porque essa expansão do poder de Deus não está baseada em nós, está baseada em quem? Em Deus, em Jesus, que é o cabeça, e a gente só é o corpo dele. Por isso que a multiforme sabedoria de Deus é anunciada por meio de nós, quando a gente se apropria. Se é Deus, quem pode ir contra o braço todo poderoso de Deus, né? Gente, eu também tenho aqui mais algumas coisas que eu queria perguntar. Dá tempo? Que horas são? 10h05. Opa, vamos lá. Não, mas eu creio que vai dar. Deixa eu só ver aqui mais algumas outras coisas. Isso. Agora, bom, o livro foi bom. Alguma dúvida do livro, gente? Não? Eu só discordo que a disciplina, na página 754, a disciplina dos líderes da igreja, ele vai falar que essa disciplina é para líderes, não é para leigos. Não, leigos também merecem disciplina. Da mesma forma, é a igreja, é o corpo precisa ser disciplinado a partir dos líderes. E se ele for o líder um dia, ele já está acessado no caminho. Exatamente. Mas hoje nem líder é disciplinado, muito menos mente, até porque se mudou o propósito. Hoje não se tem mais o intuito de formar soldados, e sim o intuito de formar devotos. Lembra do Carlos Queiroz? Você é um devoto ou um seguidor? Né? Devotos, hoje a igreja ela está baseada em formar devotos ao Evangelho. E a gente sabe que Jesus ele quer discípulos, quer seguidores. É muito diferente, né? Agora, vamos aqui um pouquinho
deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Ó, aonde vemos, então, agora falamos de disciplina, precisa ser restaurada a disciplina da igreja? Precisa ser trabalhada essa questão? Como que a gente faz isso? Escola bíblica, mensagens, leituras, pesquisas, diálogo com a liderança e oração. Poder da igreja é só disciplina? Não, o poder da igreja é muito mais do que disciplina. Amém? O poder da igreja é uma luta contra o mal em oração, com jejum, contra as hostes infernais, mas também, além de tudo, é uma vida totalmente cristocêntrica e bibliocêntrica, ou seja, a gente vivendo a Bíblia o tempo todo como Deus deseja com que vivamos, segundo ensinado por Jesus e pelos apóstolos, pelas Escrituras, certo? O poder da igreja vai ser notório por meio disso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde vemos na história o real poder da igreja? Na história da igreja, temos 2000 anos de história. Aonde fica notório o real poder da igreja? Atos. Até que época, mais ou menos? Vocês não estudaram ainda a história eclesiástica, né? História eclesiástica não, vou estudar no semestre que vem. Então, Atos dos Apóstolos é o real poder da igreja, gente, ou não? Sim. Por meio da proclamação do Evangelho, por meio do batismo com o Espírito Santo, por meio de vidas transformadas. Esses dias atrás eu preguei aqui e falei um pouco sobre a vida de Jacó, no Vale do Jaboque. E eu ouvi uma mensagem do Edson Rebustini que eu achei fantástica e acabei fazendo uma citação dele. Ele dizendo o seguinte, que Jacó, depois que foi transformado em Israel, andou manquejando, não foi? Porque o anjo tocou na articulação da coxa, não foi? Eu tenho várias mensagens sobre Jacó, que está gravado, quem quiser depois pode pedir para a gente tenta passar. Foram muito legais também. Mas ele falou uma coisa muito legal sobre Jacó e Israel. Depois que ele vira Israel, que a vida dele é transformada, que o nome dele é mudado, ele anda manquejando com essa da vida. E aí o Edson Rebustini diz o seguinte, que quem é tocado por Deus, quem é transformado por Deus, nunca mais anda da forma com que ele andava antigamente. Olha, que coisa fantástica. Em outras palavras, quem realmente foi transformado, não tem como andar igual a andava anteriormente. É impossível, não tem mais espaço. É uma nova natureza, é uma nova vida, é um novo nome, é uma nova perna, é um novo coração, é uma nova mente. Fantástico, né? Então, o real poder da igreja a gente vê em Atos, certo? E a gente vê em Atos até o ano 300 de uma forma poderosa. E qual outro momento da história da igreja a gente vê também um poder da igreja tremendo? O que vocês acham? Pode falar. Período dos avivamentos? Mas o período dos avivamentos nasce aonde? Começa aonde? Reforma protestante. Então, é esse que a gente vê grande poder da igreja no avivamento. Como a gente já estudou a aula de avivamento, então vocês sabem disso, que um verdadeiro avivamento, ele começa com a palavra de Deus, incendiando a igreja, transformando a igreja, e depois essa igreja transforma a sociedade. As pessoas realmente se convertem poderosamente. Na evangelização, a igreja vai ao pecador, e no avivamento o pecador vem à igreja. É uma coisa fantástica, é o poder de Deus agindo na sociedade. Mas há esse viés de transformação da sociedade por meio da igreja, que é o avivamento. Então, nesses últimos 500 anos, a gente teve muitos períodos de poder da igreja, teve os grandes avivamentos. Mas tudo começa onde, irmãos? Tudo começa na reforma. Segundo alguns historiadores, e aqui a gente mais uma vez vai pedir emprestado a cozinha tradicional, dizem que a reforma foi uma coisa tão fantástica naqueles dias, que onde chegava a reforma protestante, naquela cidade, naquela vila, naquele bairro, era como se fosse um resgate à vida apostólica, depois de 1500 anos, segundo alguns historiadores.
era uma coisa tão magnética, tão poderosa, que fugia do controle de denominações, de pastores. É uma obra do Espírito Santo mesmo, você fala. E detalhe, o movimento pentecostal não tinha existido. Isso que eu quero que vocês entendam, para a gente poder visualizar o poder de Deus, não é somente o movimento pentecostal. O poder de Deus está além do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, eu diria, foi um presente de Deus para os nossos últimos 100 anos, como história da igreja. Mas o poder de Deus já existia com Wesley, por exemplo. A gente não vê um relato de Wesley falando em línguas. Enquanto ele pregava, as pessoas caíam, tocadas por um arrependimento profundo e pelo poder de Deus. E aí, Wesley tinha ou não tinha o poder de Deus? Spurgeon, o príncipe dos pregadores, era uma mensagem poderosa de conversão e não teve uma cura divina por meio de Spurgeon, mas havia poder de Deus, havia. Então, eu quero que vocês abram o leque de vocês, que o poder de Deus é muito maior do que uma cura, do que os sinais e maravilhas, do que uma pessoa enxergar. Porque muitas vezes, até hoje, isso foi deturpado. A pessoa está curada, ela se sente semideus. E ela tem toda uma trajetória de vida cristã agora para crescer, e ela fala, já fui curado, eu não preciso nem de ler a Bíblia. Já estou aprovado. É uma tolice isso. E a gente vê muito esse tabu no meio pentecostal. A pessoa é batizada no Espírito Santo ou no meio avivado. Ela não faz mais nada. Deixa de ir na escola bíblica, deixa de santificar, porque já alcançou o que tinha. É como se ela se tornasse um ser divino. Não, está tudo errado. A gente estudou isso em pneumatologia no semestre passado, né? Sobre ser cheio do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo. A gente precisa de voltar nisso. Mas uma coisa que eu queria dizer, o poder da igreja a gente vê em Atos até o ano 300 e a gente vê na história da reforma protestante nos países em que a reforma chegou. Por isso que eu trouxe para vocês o livro de Abraham Kuyper, que fala sobre a história do calvinismo, o efeito que ele causou à vida de Calvino, de Lutero, dos reformadores, nos países, gente, em que chegou o Evangelho. Quando eu falo Calvino, eu estou falando, não estou fazendo uma defesa da doutrina de Calvino, estou falando o seguinte: onde chegou a Bíblia? Onde chegou a Bíblia puritana? Onde chegou os ensinos? Irmãos, é fora do comum. Quando você começa, por exemplo, a ler, olha só que coisa fantástica. Eu vou dar a síntese e eu vou mandar para vocês, no e-mail de vocês, um resumo desse livro. Isso daqui foi um trabalho que eu fiz de uma pós que eu fiz. Olha só que interessante. Calvino e o sistema de vida. O calvinismo, no caso, a teologia puritana, ela muda todo o sistema de vida da pessoa, com relação a Deus, com relação ao homem, com relação ao mundo. Ela muda essa cosmovisão, porque, em outras palavras, o ser humano agora com a Bíblia. E esse ser humano com a Bíblia muda toda a sua compreensão do mundo espiritual, da religião. Há uma libertação poderosa. Então, o seu sistema de vida muda de uma forma tremenda. A segunda palestra desse livro vai falar sobre o calvinismo e a religião, mostrando a verdadeira religião, mostrando aspectos da soteriologia, da salvação, a religião que procede do coração, essa entrega de nos fazer sermos discípulos, não sermos devotos, de nos fazermos pessoas totalmente direcionadas a Deus, pessoas abrangentes, pessoas que têm uma ideia profunda da Igreja de Cristo, que compreende o seu papel no corpo de Cristo, como igreja local e na sociedade, inserida numa cultura. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Qual é o meu papel que eu tenho como membro nessa igreja e nessa sociedade? O que Deus espera de mim? E aí, ele fala também sobre a vida prática. A terceira palestra dele, Calvino e a política. Irmãos, se der tempo de dar aqui as institutas. Olha que interessante. Hoje, não há um diálogo, muitas vezes raso, entre o cristão e a política. É ou não é? Calvino, há 500 anos, tratou disso com tanta maestria. 500 anos atrás. Olha que coisa fantástica. Como um cristão faz política. Qual é a voz dele social? Qual é o posicionamento dele com relação ao Estado, com relação, já que a igreja e o Estado não se misturam, mas eu não posso ser apolítico, ou seja, eu sou um cidadão, eu pertenço a uma cidade, então eu tenho voz política, então eu vou ter voz como um cristão agora, não mais só como uma pessoa. Olha que coisa fantástica.
Calvino, nessa parte da política, vai trabalhar sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre o caráter do governo, sobre as autoridades. E depois, a quarta palestra, são 6 palestras, Calvino e a ciência. Irmãos, no ano de 1500 ele já trabalhava a ciência. Hoje tem crente que tem medo de dialogar com a ciência, porque tem medo, porque o mundo, eu não sei, eu só vou para a igreja, eu não quero saber. Ciência e Deus não se misturam, não, gente. A ciência é a criação de Deus. A ciência é a criação de Deus. E Calvino já trabalhava com essa ideia. Vamos dialogar com a ciência. Há um postulado, sim, a partir da Bíblia. E a gente pode dialogar. Outro ponto, quinta parte do livro. Calvino, o calvinismo e a arte. Irmãos, é fantástico. Até hoje a gente tem, o crente pode ouvir música mundana, não sei o que. Aí ele fala da música, e eu não estou fazendo uma defesa, mas assiste toda a porcaria hollywoodiana e ninguém fala nada. Não, porque a música, o anjo tocava. Irmão, e a TV lá que você liga e o diabo entra dentro da tua sala lá e fica lá o dia inteiro, sentado do teu lado. Você vê? Por que a gente fala da música e a gente não fala da TV? Porque hoje já se aculturou no meio evangélico que não tem problema assistir. Poderia ser o inverso. Poderia ser, não tem problema ouvir música secular. Mas assistir a um demônio, tem um capeta na TV, o tubo é preto, porque a luz faz uma alusão a Satanás. Entendeu? Você está entendendo? Ou seja, nós precisamos de uma opinião da igreja imatura para a gente falar, eu não faço, porque ninguém faz, mas aquilo lá eu faço porque todo mundo faz, então isso é pecado e aquilo não é pecado. Calvino vai dialogar com a arte, com a dramaturgia, com o teatro. Irmãos, a gente tem que dialogar com isso, a gente tem que dialogar, nós somos seres que precisamos dialogar com a arte, pintura, com a música, com toda a expressão de artes, inclusive esporte. Hoje a igreja está um pouquinho mais madura, mas mesmo assim pode ver que algumas coisas, há uns desgastes bestas, né? O irmão pode ter uma língua venenosa, só falou, mas ele não pode, por exemplo, fazer uma outra, isso é pecado, entendeu? E aí, último ponto, calvinismo e o futuro, dando uma abordagem sobre a nossa agenda para o futuro. Ou seja, temos um governo a ser estabelecido nessa terra, que não é o nosso, é o governo de Deus. Mas temos que ter um enfrentamento na nossa sociedade atual, com relação aos nossos conflitos, com relação às religiões que dominam ao nosso redor. No caso dele, naquele dia, era do catolicismo dominante. E hoje, quais são? Quais são os pontos de fraqueza que enfrentamos? E aí ele dá uma resposta. Em outras palavras, como eu fiz a pergunta no início, isso é poder de Deus ou não é poder de Deus? Estão visualizando que é o poder de Deus? É algo que extrapola da nossa vida, vai para a sociedade e estabelece na sociedade um novo governo, baseado nos critérios de Deus e no nome de Deus. Fala, Gabriel. Pastor, o Ramos estava falando assim, que é errado o indivíduo ir para a política para defender o interesse da religião dele. Por exemplo, nós somos contra o homossexualismo. Eu não posso ingressar na política só para combater o homossexualismo. Eu tenho que ingressar na política para defender toda uma sociedade. Toda uma sociedade. Eu não posso só ir na política para defender o fator menoridade do crime. Para 16 anos. Claro. Não, eu tenho que ir para a política para prestar Isso aí. serviço para a sociedade. Então, até isso a gente não consegue compreender hoje. Pois é, então, Calvino trabalhava isso no ano de 1500. Você entende o que eu quero dizer? Da revolução que esse homem causou, a maneira que ele fazia a igreja, explicava a Bíblia, a maneira que ele formou os discípulos, a maneira que essa situação, não só ele, Lutero, Calvino e os outros reformadores ali depois dele, pessoas profundas na teologia, como isso foi relevante. Irmãos, a gente hoje tem dificuldade no Brasil protestante. Você entende o que eu quero dizer? No Brasil protestante a gente não tem um diálogo muitas vezes maduro, porque isso é pecado aqui, né? Calvino lá sozinho, nos seus guetos,
sem computador, sem nada, buscando só na Bíblia. Não tinha enciclopédia bíblica, concordância bíblica. Ele tinha uma tradição de teologia católica, mas ele foi nas escrituras, dialogou com o catolicismo, refutou. Tanto é que nas institutas ele vai falar muito sobre o papado, ele vai refutar muito, mas vai refutar os anabatistas, vai refutar outros segmentos religiosos dos seus dias, e ele vai refutar com que base? Nas escrituras. Por isso que eu falei, o que é realmente o poder de Deus? O poder de Deus é esse que é estabelecido pela igreja, onde transforma culturas, e não somente faz um milagrinho aqui, outro ali. Isso faz parte do pacote, são as florzinhas de Deus para nós, mas o poder de Deus é esse, entendeu? E quando eu falo, e onde eu vejo um poder de Deus na teologia bíblica, é quando a gente vê que há uma teologia sistemática que transforma a igreja e a sociedade. Essa é uma teologia que tem poder de Deus, entendeu? Olha que coisa fantástica. E eu não estou só me referindo a Calvino. Eu poderia unir aqui Calvino, pegar Spurgeon, pegar Wesley, pegar um monte de gente que realmente foram veículos de transformação, mensageiros de Deus. E para eu concluir, irmãos, eu queria só, depois que vocês fizessem uma leitura pontuada de Colossenses 1, 24 a 29 e Efésios 3, de 1 ao 13, e visse ali a correlação. Eu estou mandando no WhatsApp para vocês, vocês me cobrem o ano. Colossenses 1, 24 a 29 e Efésios 3, de 1 ao 13. 24 a 29, Efésios 1 ao 13. Tá? Cristo, capítulo 1. isso. Aqui vai falar sobre esse mistério de Deus, vai falar sobre essa grandiosidade que foi inserida à igreja. Agora, note tudo isso, gente, esse poder de Deus. Isso tudo foi dado a quem? À igreja. É a igreja. Não foi ao indivíduo, não é a pessoa, não é a personalidade. É o corpo de Cristo. Olha como Deus nos presenteou com esse privilégio de poder cuidar. E aqui, o que eu ia dizer para vocês era o seguinte, só fazendo... Paulo vai falar que é um mistério maravilhoso, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele fala em vós, ele não fala em tu, né? Ele usa plural. Cristo em vocês. E lá no versículo de número 24, ele vai falar sobre a igreja, ele não fala sobre a pessoa nem dele. Ele fala, Paulo, que ele está fazendo em Colossenses a parte dele, unindo-se à vida dele, junto com a igreja, e depois ele vai falar que ele está fazendo o melhor dele pela igreja de Jesus, ou seja, se dedicando da forma mais, eu quero até fazer uma citação mais completa, me permitirei rapidinho, a gente vai encerrar, eu queria até orar hoje. Ele vai falar o seguinte, que agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está falando o seguinte, olha, eu estou preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Tem gente que fala o seguinte, que Paulo era como se, isso é uma teologia distorcida, tá? Paulo estava completando o que Cristo deixou. É óbvio, isso é uma heresia. A obra remitória de Cristo é completa e perfeita. Está consumado e pleno. Mas por que ele usa essa expressão? Preenche o que resta das aflições de Cristo. Porque ele sabia do papel dele na igreja. Em outras palavras, a obra de Cristo na cruz já foi perfeita. Mas como a igreja dele está num processo de aperfeiçoamento, como a nossa está, a gente pode também preencher o que resta, porque isso compete a gente. E lá no versículo 29 ele fala, para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Em outras palavras, eu faço o meu melhor pela igreja. E aí ele vai mostrar o que é esse mistério, o que é essa grandeza, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E aí ele vai mostrar que
no qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Em outras palavras, olha só, nós como templo do Espírito Santo, dedicamos a nossa vida, o nosso corpo, fadigando e dando o nosso melhor, contribuindo para aperfeiçoar a igreja. A igreja de Jesus, como está em Efésios 5:27, é uma igreja que está em processo de perfeição. Por isso que naquele dia Deus quer apresentá-la sem mácula, sem ruga, sem defeito. Porque ela tem mácula, ela tem ruga, ela tem defeito, mas compete a nós, irmãos, e à igreja, o fato de aperfeiçoá-la. Não porque Deus não fez algo perfeito, não, Ele fez algo perfeito, mas Ele deixou para que nós, juntamente com os nossos irmãos, fôssemos aperfeiçoando essa igreja. E como a gente aperfeiçoa essa igreja? Colossenses. A gente aperfeiçoa essa igreja por meio de ensinar o que? A palavra de Deus. É ela que vai nos aperfeiçoando, ela que vai nos mudando, ela que vai nos purificando por meio das Escrituras. E assim essa igreja vai se tornando mais perfeita. E dessa forma, o poder de Deus vai sendo manifesto em nós e na fora. Amém? Está dada a aula. Vamos pedir que Deus nos conserve de uma forma... Depois o senhor pode mudar isso. Claro. Claro, a gente pega na hora que você quiser. Queria até hoje de uma forma diferente, irmãos. Orar. Porque a gente vai continuar falando ainda sobre a igreja. Os trabalhos, irmãos, os trabalhos, por favor, isso. Mas eu queria orar, sabe por quê? Pedindo para que Deus nos ajude nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de ver o poder dele na nossa vida, e que a gente possa fazer disciplina, depois que a gente possa ver a multiforme sabedoria de Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas, para que a gente possa ver Deus derramando essa graça na nossa sociedade. Né? Quem sabe aí, como a gente tem orado aqui na igreja, pedindo um avivamento não só para a nossa igreja, mas para as nossas igrejas, eu quero crer que é por meio da igreja que nós vamos fazer grandes coisas. Né? Pai, guarda a Tua palavra no nosso coração e nos ajuda, Senhor, a realmente sermos pessoas que possamos viver a Tua palavra profundamente, piamente, com o nosso coração repleto de devoção. Queremos viver a Tua palavra, ajuda-nos, ó Pai, purificando-nos, limpando-nos, ajudando-nos a viver uma igreja realmente com poder, mas o Teu poder da forma que o Senhor sonhou, como foi a igreja primitiva, como foi a reforma, e grandes períodos de avivamentos na história da igreja. Faça assim conosco. Senhor, queremos ver o Teu poder na nossa vida, na nossa igreja, na nossa sociedade, ver, ó Deus, o inferno batendo em retirada, ver ele com as suas portas retrocedendo e Tua igreja avançando, construir, ó Deus, o Teu governo aqui na terra e anunciar o Teu reino, para a glória do Teu nome. Tenha misericórdia das nossas vidas, desse seminário, e abençoa cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.